Dando prosseguimento ao nosso programa Panorama Bíblico, vamos para o quadro O que a Bíblia diz. Nós temos aqui uma pergunta do Eduardo, e ele pergunta, tem uma igreja que liberta a pessoa com vício de drogas? O pastor coloca o pozinho, no caso a droga, no viciado, faz uma oração e ele é supostamente liberto. E isto está na internet e também acontecendo dentro de algumas igrejas desta denominação. Nosso irmão Eduardo pergunta: pastor, isto é normal? O que o pastor Natanael Rinaldi, filho, tem a dizer sobre esta igreja, pastor? Temos que dizer que quem liberta é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o libertador. A palavra de Deus nos diz em João capítulo 8, verso 32. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Senhor é o que promove a libertação espiritual. Por isso ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quando ouvimos a palavra de Deus, que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, e o Espírito Santo de Deus é que promove em nós o convencimento que somos pecadores. E ele, quando vier, convencerá o mundo dos seus pecados. Agora, podemos dizer que existem 3 níveis que o Senhor liberta. O primeiro nível seria do mundo. Gostaria que o irmão lesse 1 João, capítulo 2, seus versos 15 a 17. Primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 2, do versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A primeira situação é a pessoa estar nesse mundo e amar os valores deste mundo. O Senhor Jesus disse que ninguém pode servir a 2 senhores, ou há de agradar a um e aborrecer o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Infelizmente, vivemos numa sociedade em que as coisas desse mundo são mais valorizadas do que as coisas de Deus. Uma vida mundana. E dessa maneira, isso aflora a carnalidade, uma visão terrena, a exibição, o orgulho para aqueles que têm muitas coisas. E dessa maneira, as pessoas estão voltadas apenas para este mundo. Agora, existe uma outra categoria que podemos dizer que o Senhor liberta do pecado. Então, eu queria que o irmão lesse João capítulo 8, verso 34. O que diz a respeito dessa outra
situação em que a pessoa se envolve. João 8:34. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, o escravo do pecado, né, pastor? Exatamente. Então, todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Todos nós estamos debaixo da influência do pecado. O único que pode nos libertar é o Senhor Jesus Cristo, como diz no verso 36. E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então aqui o texto é muito claro, né, pastor? Quem liberta é o Senhor Jesus, né? É o Senhor Jesus Então, Cristo. não adianta uma igreja pregoar para si a condição de igreja que ora, que liberta, fazendo uma propaganda, muitas vezes enganosa, muita exibição, um verdadeiro show, para promover o pastor, promover a igreja, sendo que quem liberta é o Senhor Jesus. E esta libertação acontece quando o pecador aceita Jesus como seu Salvador, confessa os seus pecados a Jesus, abandona o pecado, o Espírito Santo vem habitar na vida deste pecador, aí, paulatinamente, o Senhor Jesus vai modificando a sua vida, ele vai sendo transformado e vai sendo liberto dos seus atos pecaminosos, né? No momento da conversão, ele recebe o perdão dos seus pecados, já é purificado, mas tem agora a santificação, que é um processo posterior à salvação, que requer consagração, oração, e é uma luta constante para vencer o pecado. Eu me lembro que há uns 30, 20 anos atrás, existiam muitas igrejas que faziam culto da libertação. Interessante, o culto da libertação. Todo culto é o Senhor. Todo culto, Deus salva, Deus pode curar, Deus pode libertar. Então, não está correto designar um culto para a libertação. Quer dizer, então, que o culto de domingo não é culto de libertação. Nós estamos pregando a palavra de Deus. Jesus não pode libertar um oprimido, um pecador. Todo culto é a Deus. E no culto Jesus salva, liberta, cura, batiza com o Espírito Santo. Então, designar determinado culto. Este culto é culto de milagre. Este culto é culto de prosperidade. Este culto é culto de libertação. Não está de acordo com o que a palavra nos ensina. O culto é o Senhor. E o Senhor Jesus, ele pode... Todo culto acontece salvação, pode acontecer libertação e milagres. O Senhor Jesus disse para a mulher samaritana o quê? Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aquela mulher estava perguntando para o Senhor Jesus, que lugar que deve ser adorado a Deus? Não importa o lugar, não é no Monte Gerezim, não é no Monte Sião, em Jerusalém, mas Deus busca, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Deus, ele é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, se você vai promover um culto de libertação, dá a entender que quem vai promover a libertação é o pastor, é a igreja, e quem realmente liberta da escravidão do pecado é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, toda a nossa liturgia, ela deve ser voltada para o Senhor Jesus Cristo, porque é Ele que tem o poder, não a psicologia humana, a influência humana. E nesses cultos chamado culto de libertação, o diabo é mais exaltado muitas vezes do que o próprio Senhor Jesus. Aquele verdadeiro show, que o diabo gosta disso, de fazer as suas apresentações, né? Então as pessoas participam deste culto e saem de lá com temor, com receio, com medo, saem perturbadas, porque ali
é mais glorificado, entre aspas, o diabo, os demônios, do que o Senhor Jesus. Uma outra coisa, pastor, muito perigosa, é que essas igrejas que promovem esses cultos de libertação convocam para que outros irmãos de outras igrejas compareçam lá para serem libertos. E é um perigo, quero repetir, é um perigo um crente que tem o Senhor Jesus participar de culto de libertação. Ele está negando a sua fé. Crente no Senhor Jesus não participa de chamado culto de libertação, porque ele está dizendo que não está liberto. Como é que uma pessoa que tem o Senhor Jesus frequenta uma igreja como a nossa, igreja batista, igreja metodista, presbiteriana, Assembleia de Deus, está congregando, servindo a Deus, tem o Espírito Santo, é convocado por uma igreja, tipo aqui, vamos citar o nome, igreja chamada Universal do Reino de Deus, que não é igreja evangélica, não consideramos como igreja evangélica. Chega lá, eles oram, aí supostamente um crente de uma igreja batista, metodista, qualquer igreja lá, supostamente cai lá, fica o pastor fazendo propaganda, denegrindo a imagem da outra igreja, dizendo que a igreja dele tem poder, porque um crente foi lá e caiu oprimido. Por que um crente liberto do Senhor Jesus, frequentando uma igreja séria, vai participar de uma igreja tipo a Universal, de um culto de libertação? Está negando a fé, está dizendo: eu não sou liberto, estou possuído de demônios, porque crente no Senhor Jesus Cristo não fica endemoniado. É mentira quem diz que crente pode estar, que tem Jesus, que uma pessoa convertida é possuída do demônio. Não. Ele pode passar por um momento de opressão, momento de tribulação, mas nunca um servo do Senhor Jesus pode estar possesso de demônio. É impossível. Por quê? Porque a luz e as trevas não podem habitar juntas. E o crente está na luz, tem o Espírito Santo, ele é templo do Espírito Santo. Como pode uma pessoa que está na luz, que é templo do Espírito Santo, ser possuída por um demônio? Então isso tudo é propaganda enganosa. O que acontece aqui no caso que essa irmã está dizendo, dessa suposta igreja evangélica, que o pastor põe o pó lá da cocaína, pega a cerveja, e depois ele ora, liberta. Isso aqui não passa de uma sugestão, um sugestionamento, tipo de uma hipnose, algo que é naquele momento. Você precisa acompanhar se aquela pessoa realmente vai prosseguir. E outro fato, pastor, que nós temos que ressaltar, que nessas igrejas, eles costumam dizer, por exemplo, que o cigarro é um demônio, que a prostituição é um demônio, que a cocaína é um demônio, que o vício é um demônio. Não, são obras da carne. Que isso aí a pessoa, a vida toda vai ter que lutar entre a sua carne, o velho homem e o novo homem, né? A velha natureza e a nova natureza. E rejeitando o pecado. Nós já falamos que Jesus liberta do mundo, do pecado e o principal, Jesus liberta de Satanás. Exatamente. Então João capítulo 8, ainda, verso 44, o que o Senhor disse para aqueles judeus que se tinham como a sua defesa espiritual, religiosa, que eram filhos de Abraão. O que o Senhor Jesus disse para esses judeus? Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então aqui nós vemos que o Senhor Jesus, ele também liberta da influência de Satanás. E dessa maneira nós temos que entender que devemos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, conforme João capítulo
3, verso 16. É o que devemos fazer. João 3,16. O versículo mais conhecido da palavra de Deus, que nos mostra as promessas divinas, a vida eterna, o amor espiritual, a salvação e o único Salvador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus é o Salvador de todos os pecadores. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E para concluir, pastor, essa parte aqui, essa pergunta do nosso irmão Eduardo, né? Só para terminar aqui, o irmão fala que essa suposta igreja, né? Que fala sobre liberta, essa igreja precisa pregar o evangelho, né? Que é a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Nós, quando assistimos programas dessa suposta igreja evangélica, dificilmente você vê o evangelho sendo pregado. Prega sobre prosperidade, riqueza, sobre libertação, se envolve com superstições, idolatria, idolatrando objetos ungidos, supostamente ungidos. Não passa de uma superstição, que quem trabalha com superstição é o diabo. Agora, o evangelho mesmo, nós não vemos sendo pregado, como nós falamos aqui, João 13:16. Pregar que Jesus Cristo salva, que o pecador precisa se arrepender. Pregar sobre a vinda do Senhor Jesus, nós não vemos. Então, que possamos ficar firmados na palavra do Senhor. É o chamado Evangelho da Cruz. Porque o apóstolo Paulo dizia o seguinte: pois Cristo, 1 Coríntios 1,17, pois Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não com sabedoria de palavras. E Paulo era uma pessoa muito culta, para que a cruz de Cristo não se faça vã, pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Essa é a mensagem. Porque não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação, primeiro dos judeus, depois dos gentios, para todo aquele que crê. Então, nossa obrigação, diante da Bíblia, da palavra de Deus, é a responsabilidade de pregarmos a mensagem da cruz. O evangelho, né? É o evangelho. E o Senhor Jesus falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Exatamente. E qual é a mensagem do evangelho? Nós encontramos lá em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1, o apóstolo Paulo explica claramente qual é a mensagem do evangelho, o que é que uma igreja deve pregar. E ele fala assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceste, pela qual também sois salvos, se o retiveres tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Então ele está dizendo aqui que ele anuncia o evangelho e eles, os irmãos de Corinto, foram salvos pelo evangelho. Então ele fala agora a mensagem do evangelho: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então Paulo está dizendo aqui
que ele foi colocado para pregar o Evangelho, cumprindo o ID do Senhor Jesus, e as pessoas que ouviram a mensagem que ele pregava do Evangelho foram salvas. E ele fala, qual é a mensagem que eu preguei? Qual é a mensagem do Evangelho? Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou. E aí sim, depois de salvo, acontece toda a libertação. É importante ressaltar, especialmente para os obreiros, para aqueles que fazem o trabalho de Deus, que nós seremos aprovados não pelos resultados. Os resultados cabem a Deus. Exatamente. Obviamente, os resultados são importantes. Todos nós queremos resultados de almas. Mas, em primeiro lugar, nós seremos obreiros aprovados pela fidelidade à palavra de Deus. Não adianta ter resultados e a palavra de Deus ser uma espécie de um teatro, um show, algo que é feito para o entretenimento dos homens. E não está conduzindo as pessoas para o céu, Exatamente. Né? Então, adianta? O caminho é estreito, disse o Senhor Jesus Cristo. Este é o caminho da salvação, não é o caminho largo. Então, que os ouvintes tenham essa compreensão. E o mundo está carente de pregadores do Evangelho. O que está faltando hoje em dia são pregadores do Evangelho. Deste Evangelho que Paulo falou aqui. O Evangelho puro, verdadeiro. Faltam obreiros. A seara é grande e faltam obreiros comprometidos com o Evangelho, com a salvação de almas, com a libertação do homem do pecado.